Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, o Evangelho de hoje nos fala do convite para a festa nupcial do Filho de Deus. Esta parábola que Jesus conta para nós. Na verdade, essa parábola ela é uma dessas parábolas que abrange toda a história da salvação. O que é que nós vemos naquele relato feito por Jesus? Em primeiro lugar, nós temos que o rei preparou as núpcias do seu filho. Isso aqui é a história da salvação, o projeto da salvação, que é a união entre a humanidade e a divindade, ou seja, esse é o casamento. Ou seja, Jesus é a própria união entre o homem e Deus. Ele é perfeitamente homem, perfeitamente Deus, e Ele quer que nós entremos nesta união, nesse casamento. Ou seja, já não existe mais abismo entre Deus e o homem. Bom, o fato, porém, é que o pai convida para as núpcias do seu filho aqueles que são os judeus, ou seja, o povo eleito. Há um primeiro convite. Esse primeiro convite é o que nós temos no Antigo Testamento, Moisés e os profetas, né? E depois eles rejeitam esse convite. Deus insiste e faz um segundo convite, é quando então Jesus vem ao mundo e pede aos judeus que aceitem aquilo. Já está tudo pronto. Tudo está pronto. É a plenitude dos tempos. E, no entanto, os judeus, mesmo assim, rejeitam Jesus. É aqui que, então, a salvação se abre para todos os povos, para os gentios. E para nós é uma grande graça nós vermos que essa salvação, desde toda a eternidade, está planejada para ser aberta para nós, que não somos de sangue judeu, nós que somos gentios e que cremos. Vejam, mas é importante nós notarmos o seguinte: para nós aceitarmos o convite de ir para as núpcias, o que nós fazemos é o ato de fé. É através da fé que nós, então, começamos a entrar neste casamento, né, entre Deus e o homem. O ato da fé é o primeiro ato. No entanto, é necessário dar mais passos. E o que é simbolizado por aquele homem que é encontrado dentro do banquete, mas que não leva consigo o hábito nupcial. Ou seja, ele teve fé, ele aceitou o convite, ele foi até Jesus, mas não estava em estado de graça. Estar em estado de graça significa exatamente esse revestir-se de Cristo, o hábito nupcial. É assim que nós, então, somos configurados a Cristo cada vez mais e poderemos participar na eternidade das núpcias do Cordeiro. Bom, essa explicação da parábola deu para entender que, então, nós temos o projeto divino, né, lá de trás do Antigo Testamento até, finalmente, as núpcias do Cordeiro no fim dos tempos. E agora? Como aplicar isso à nossa vida? Bom, em primeiro lugar, muito claramente, o convite de Deus para termos fé. É a fé o primeiro passo. E aqui eu não me canso de insistir nisso, porque as pessoas não se dão conta do quanto nós precisamos crescer na fé. Parece uma cantilena. Você vê que o Padre Paulo todo dia está falando, não, peça mais fé, peça mais fé. E a pessoa presunçosa acha que ela já tem fé suficiente. Mas não. Talvez você seja um destes que, pertencendo aos convidados, ao povo de Deus, não ouve realmente a palavra de Deus que ecoa no seu coração. E ecoa e pede o quê? Pede que você mude de vida. Essa mudança de vida que é a mudança de hábito, de veste, revestivos de Cristo, onde nós verdadeiramente renunciamos a nós mesmos e começamos a viver de Cristo. Isso só é possível se houver fé. Então é uma fé que, aprofundada, faz com que você cada vez mais, né, tenha uma pressa de amar Deus. Essas são as 3 virtudes teologais: a fé, a pressa, que é a esperança, e o amar a Deus. É assim que nós vamos crescer espiritualmente. Essa história, grande história da salvação, se reflete na pequena história de salvação, que é a sua. Deus abençoe você. Em nome do Pai,
e do Filho e do Espírito Santo. Amém.